A história começa em uma noite silenciosa, uma noite que não parece ser diferente de tantas outras, mas será marcada por um encontro que mudaria para sempre a vida de um dos homens mais poderosos da época. Era um homem respeitado, um mestre da lei, um fariseu e membro do Sinédrio, o conselho de líderes religiosos que governava o povo judeu. Seu nome era Nicodemos. Nicodemos não era um homem qualquer. Ele era um mestre, alguém que muitos procuravam para ensinar sobre a Torá, as escrituras sagradas do judaísmo. No entanto, apesar de toda a sua sabedoria e respeito, algo dentro dele estava inquieto. Ele sentia que algo faltava, algo estava errado com a religião tradicional, com as práticas e doutrinas estabelecidas pelos homens, e ele estava em busca de uma resposta. Ele não procurava mais apenas leis, regras e rituais vazios. Ele queria algo mais profundo. Ele queria entender o que significava verdadeiramente viver a palavra de Deus. Porém, Nicodemos sabia que não poderia, durante a noite em segredo, para buscar respostas, entender de onde vinha sua sabedoria e se essa mensagem poderia de alguma forma ser a chave que ele tanto procurava. Mas o que Nicodemos não sabia era que aquela noite mudaria tudo. O encontro entre eles não seria apenas uma conversa qualquer, seria uma conversa profunda sobre a verdadeira natureza de Deus, sobre o reino dos céus e sobre a salvação da humanidade. Esse diálogo em segredo não apenas transformaria a vida de Nicodemos, mas simplesmente ir até Jesus publicamente. A reputação de Jesus estava crescendo, mas não da maneira que os líderes religiosos aprovavam. Jesus desafiava os costumes, pregava uma mensagem de amor, perdão e redenção, algo que parecia ameaçar o sistema religioso estabelecido. O medo do julgamento e da reprovação de seus colegas fariseus fez com que Nicodemos optasse por um encontro secreto. Ele não poderia arriscar ser visto em público com aquele pregador de Nazaré. Então, ele decidiu procurá-lo. Também nos deixaria lições que ecoam até hoje. Imagine-se no lugar de Nicodemos, um homem de posição, poder, que apesar de tudo isso, sente a necessidade de mais, de algo que seu status não pode proporcionar. Ele nos mostra que, por mais que possamos ter tudo, a verdadeira paz e compreensão vem apenas de Jesus. Ele, sem saber, estava prestes a aprender sobre um novo nascimento, sobre nascer de novo de forma espiritual, algo que mudaria o curso da história. Agora, imagine-se naquele momento. Você está diante de um mestre, Jesus, o Filho de Deus, pronto para falar palavras que ultrapassariam qualquer compreensão humana. O que ele vai dizer a Nicodemos? Você se pergunta. Vamos seguir juntos nessa conversa íntima, um diálogo de transformação e revelação que Jesus teve com um homem como qualquer outro, mas com um coração pronto para a verdade. A noite estava quieta. As ruas de Jerusalém, normalmente agitadas durante o dia, estavam desertas, com apenas o som distante de passos, solitários ecoando pelas vielas. As estrelas brilhavam suavemente no céu, iluminando a cidade antiga que guardava segredos de milênios. Nesse cenário de silêncio, Nicodemos, o fariseu, se aproximava discretamente da casa onde Jesus se encontrava. Ele sabia que sua busca por respostas não poderia ser feita sob os olhos vigilantes de seus colegas fariseus. Era preciso cautela. Ao chegar, Nicodemos se aproxima de Jesus e, ao vê-lo, é imediatamente impactado pela aura de tranquilidade e sabedoria que Jesus irradia. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas algo dentro dele o impulsionava a continuar. Após os cumprimentos iniciais, sem perder tempo, Nicodemos diz a Jesus: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3:2.
Nicodemos começa o diálogo com uma afirmação de respeito de quem reconhece os milagres e os ensinamentos de Jesus. Ele sabia que Jesus não era um homem comum. A fama de Jesus havia se espalhado por toda a região devido aos milagres e sinais que ele realizava. As curas, os exorcismos, a maneira com que ele falava com autoridade, tudo isso atraía a atenção de muitas pessoas. Mas o que realmente tocava o coração de Nicodemos era algo mais profundo, algo além dos milagres visíveis. Ele via em Jesus uma verdade que ele ainda não conseguia entender completamente, mas sentia que havia algo divino nas palavras e ações daquele homem. Jesus, com sua tranquilidade característica, observa Nicodemos por um momento, talvez percebendo a sinceridade em seu coração. E é aqui que começa a verdadeira conversa. Jesus não responde diretamente ao que Nicodemos disse, mas vai direto ao ponto, oferecendo algo que Nicodemos não esperava. Uma revelação sobre o reino de Deus, algo que mudaria a compreensão de Nicodemos e a compreensão do mundo inteiro sobre a salvação. Jesus começa a explicar que, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Isso imediatamente confunde Nicodemos, um homem de grande sabedoria, mas que, naquele momento, não compreendia como seria possível nascer novamente. Ele era um homem respeitado, um mestre em Israel, mas algo sobre as palavras de Jesus o fazia sentir que ainda havia muito mais a ser entendido. Este é o ponto de virada, o momento em que Jesus começa a revelar verdades profundas. Não é um simples ensinamento, mas uma convocação para que todos, incluindo Nicodemos, compreendam a verdadeira natureza da salvação, da fé e do novo nascimento. Jesus estava oferecendo mais do que respostas. Ele estava convidando Nicodemos a uma transformação espiritual profunda. Imagine-se nesse momento. Você, como Nicodemos, está diante de uma verdade que não pode ser facilmente compreendida com a razão humana. A conversa começa a se aprofundar e Jesus oferece a chave para entender o reino de Deus. O que Jesus dirá a seguir? Como ele explicará o conceito do novo nascimento que parecia tão difícil de entender? Vamos acompanhar a conversa, pois ela não é apenas sobre Nicodemos, mas sobre todos nós. Nicodemos, um mestre da lei, estava perplexo. A ideia de nascer novamente parecia absurda para ele. Como poderia um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Ele, que conhecia profundamente as Escrituras e os ensinamentos dos antigos rabinos, agora se via diante de algo que transcendia toda a sua compreensão teológica. A palavra de Jesus não era apenas um ensino, mas uma revelação. Algo purificado e transformado por Deus, recebendo uma nova vida, não de natureza humana, mas divina. A água simboliza a purificação, enquanto o Espírito se refere à ação de Deus, que transforma o coração e a vida da pessoa. Jesus continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Aqui, ele separa claramente o nascimento físico, que todos experimentamos, e o nascimento espiritual, que só pode ser alcançado pela ação do Espírito Santo. O nascimento físico nos conecta ao mundo terreno, mas o nascimento espiritual nos conecta ao reino de Deus. Para Nicodemos, essas palavras eram incompreensíveis, mas Jesus, com paciência e amor, começa a explicá-las de uma maneira que toca profundamente seu coração. O que parecia ser uma conversa sobre um conceito teológico abstrato começa a se tornar uma experiência pessoal. O novo nascimento não é algo que ele possa controlar ou entender com a mente humana. É uma obra divina do Espírito Santo que transforma o interior da pessoa e a renova para uma vida nova em Cristo. Neste momento,
A tensão entre a lógica humana e a revelação divina atinge o auge. Jesus está convidando Nicodemos e todos nós a uma experiência espiritual que vai além do que os olhos podem ver ou a mente pode entender. O novo nascimento não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços. É um presente de Deus, uma mudança profunda que só pode ser realizada pelo poder do Espírito Santo. Imagine-se no lugar de Nicodemos, ouvindo estas palavras. Você, assim como ele, está sendo convidado a ver além das limitações do entendimento humano e abraçar uma nova maneira de viver que não depende de regras ou esforços humanos, mas da graça de Deus. O que Jesus está oferecendo a Nicodemos é uma transformação radical, uma nova vida que não pode ser compreendida com a mente carnal, mas com o coração aberto ao Espírito Santo. Este é o convite que Jesus faz a todos nós: nascer de novo, ser renovados pelo Espírito e entrar no reino de Deus. A pergunta que resta é: estamos dispostos a aceitar esse chamado, mesmo que à primeira vista pareça difícil ou incompreensível? A resposta de Nicodemos será decisiva para a sua jornada espiritual, assim como a nossa resposta é para a nossa caminhada com Cristo. Nicodemos, um fariseu respeitado e mestre da lei, havia se aproximado de Jesus com uma mente lógica e cheia de dúvidas. Ele conhecia profundamente as Escrituras e estava acostumado a encontrar respostas em suas regras e tradições. Quando Jesus lhe fala sobre nascer de novo, Nicodemos imediatamente tenta entender a palavra de Jesus à luz da sua experiência humana e lógica. Imaginando que Jesus estivesse falando de um nascimento físico, ele pergunta com sinceridade: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer? João 3:4. Nicodemos não estava desafiando Jesus, mas sim tentando compreender algo que lhe parecia impossível. É aqui que a reação de Nicodemos nos mostra um dilema comum a todos os que tentam racionalizar o inexplicável. O raciocínio humano muitas vezes se depara com os mistérios de Deus e tenta entender as revelações espirituais pela lente da lógica humana. Porém, as coisas do reino de Deus não se limitam às restrições da mente humana. Jesus, ao invés de repreender Nicodemos, o convida a uma nova forma de entender a realidade, uma que não se baseia no intelecto ou na lógica mundana, mas em algo mais profundo e espiritual. A tensão entre fé e razão é um tema central nesta passagem. Nicodemos representa todos aqueles que buscam respostas, mas se veem limitados pelo entendimento humano. Ele estava acostumado a seguir regras e rituais, acreditando que a salvação fosse algo a ser alcançado por meio do cumprimento de leis. Mas Jesus o desafia a ir além, para um entendimento que só pode ser alcançado por meio da fé e do novo nascimento que ele oferece. Jesus não apenas explica o conceito do novo nascimento, mas também o convida a olhar além das limitações do mundo natural. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Aqui, Jesus revela uma profunda verdade. A transformação que ele oferece não é uma simples mudança externa, mas uma mudança interna e espiritual. O convite de Jesus a Nicodemos é para que ele abra mão de tentar controlar o mistério da fé com sua razão e, em vez disso, permita que o Espírito Santo faça a obra transformadora em seu coração. Jesus não fala de algo que podemos conquistar por nossas próprias forças ou entendimento, mas de algo que só pode ser recebido como um presente divino, o novo nascimento. Esse é um desafio para todos nós, assim como foi para Nicodemos. O ato de confiar plenamente em Deus, mesmo quando as respostas não fazem sentido à luz da lógica humana.
Quando nos rendemos à obra do Espírito, algo transformador acontece, nos capacitando a viver de maneira nova e diferente. Nicodemos não teve todas as respostas naquele momento, mas ele, como muitos de nós, foi convidado a dar um passo de fé, confiando em um Deus cujos caminhos e pensamentos são mais altos do que os nossos. Como podemos aprender com Nicodemos? A jornada de fé não exige compreensão plena, mas sim a disposição de seguir Jesus, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo em nossas vidas. Depois que Nicodemos expressa suas dúvidas sobre o novo nascimento, Jesus o leva ainda mais profundo na revelação do reino de Deus. Jesus não apenas corrige o entendimento de Nicodemos sobre o nascimento físico, mas o convida a compreender uma verdade ainda mais profunda e misteriosa: o novo nascimento que vem através do Espírito Santo. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Aqui, Jesus faz uma distinção clara entre o nascimento físico, que é da carne, e o nascimento espiritual, que é do Espírito. Ele explica que a entrada no reino de Deus não depende apenas de nossos esforços ou de nossa compreensão intelectual, mas de uma obra sobrenatural realizada pelo Espírito. Este é um dos momentos mais poderosos da conversa entre Jesus e Nicodemos, pois revela uma verdade que muda tudo. A salvação e a transformação que Jesus oferece não são meramente físicas ou temporais, mas espirituais e eternas. O Espírito Santo é quem realiza o novo nascimento em nós, algo que não podemos controlar ou compreender plenamente com nossa mente humana, mas que devemos aceitar pela fé. O nascimento da água é frequentemente interpretado como um símbolo do batismo, que representa a purificação e o início da nova vida em Cristo. O nascimento do Espírito, por outro lado, é a obra do Espírito Santo que nos regenera e nos dá uma nova natureza, permitindo-nos viver de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação interna é fundamental para entender o conceito de novo nascimento. O conceito de novo nascimento também está atrelado à ideia de renovação. Não se trata de uma simples mudança exterior, mas de uma renovação completa do ser interior. Jesus nos chama a nascer de novo, a deixar para trás a velha natureza e a ser feitos novas criaturas em Cristo. O antigo já passou e o novo surge pela ação do Espírito. No entanto, assim como Nicodemos, muitas vezes temos dificuldade em compreender este mistério. O nascimento espiritual não pode ser alcançado por nossas próprias forças ou entendimento. Não podemos forçar o Espírito a agir em nossas vidas. O novo nascimento é uma dádiva de Deus, que acontece quando nos rendemos à sua vontade e permitimos que Ele opere em nós. Jesus explica que, assim como o vento não pode ser controlado ou explicado de forma simples, também é a obra do Espírito. Ele se move onde quer, de formas que muitas vezes não podemos ver ou entender. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Esse é um poderoso lembrete de que, embora não possamos controlar ou prever o movimento do Espírito, podemos confiar que Ele está sempre agindo em nossas vidas, guiando-nos e nos moldando à imagem de Cristo. O novo nascimento, que é o trabalho do Espírito Santo, é fundamental para que possamos viver uma vida plena em Cristo. Ele nos dá uma nova identidade, um novo coração e uma nova maneira de ver e experimentar o mundo. Por meio do Espírito, recebemos poder para viver de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir sua vontade em nossas vidas. Este é o mistério do novo nascimento. Uma transformação profunda e sobrenatural que não podemos realizar por nossa própria força, mas que Deus realiza em nós através do Espírito Santo.
Ao compreendermos e aceitarmos essa verdade, podemos dar um passo de fé em direção a uma vida nova e cheia da presença de Deus. Jesus, vendo que Nicodemos ainda não compreendia totalmente o significado de suas palavras, revela o ponto central da sua missão na Terra, a salvação do ser humano. Este momento é fundamental para a compreensão do cristianismo, pois Jesus apresenta o amor de Deus de uma maneira clara e transformadora. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos e amados da Bíblia, revela a grandeza do amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo resume o coração do Evangelho, a razão pela qual Jesus veio ao mundo e a essência da salvação. Aqui Jesus revela que o amor de Deus não é condicional, nem limitado, mas é um amor imenso e sacrificial. Deus não escolheu enviar seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele entrega o que tem de mais precioso, seu próprio Filho, com o objetivo de redimir toda a humanidade. A dádiva do Filho de Deus é uma expressão máxima desse amor incompreensível e incomparável. A frase "de tal maneira" é importante, porque nos mostra a magnitude desse amor. Deus não apenas ama, mas ama de uma forma profunda e sacrificial, a ponto de enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Este amor não é apenas teórico, mas algo que foi manifestado de maneira concreta e visível na pessoa de Jesus Cristo, que ao morrer na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus explica que a salvação não é um privilégio para poucos, mas é oferecida a todos aqueles que creem nele. Todo aquele que nele crer significa que a salvação está disponível para todos, independentemente de sua origem, status social ou pecados passados. A única condição para recebê-la é a fé em Jesus Cristo. A salvação, então, é um dom gratuito, dado pela graça de Deus, e não algo que possamos conquistar por nossas próprias obras ou méritos. Esse versículo também fala da vida eterna, a promessa de uma vida com Deus, não apenas após a morte, mas a partir do momento em que recebemos a salvação. A vida eterna é uma qualidade de vida que começa no presente, com uma nova relação com Deus, e que se estende pela eternidade. Não se trata apenas de uma vida sem fim, mas de uma vida rica em comunhão com o Criador. A revelação de João 3,16 é uma das mensagens mais poderosas e universais da Bíblia, que tem tocado milhões de corações ao longo dos séculos. Jesus, ao compartilhar essa verdade com Nicodemos, não só desafiava sua compreensão religiosa, mas também o convidava a participar do plano eterno de Deus para a humanidade. O amor de Deus, revelado em Cristo, é a chave para a salvação de todos os que creem. Quando refletimos sobre João 3,16, somos lembrados de que o amor de Deus não tem fronteiras e que Ele está disposto a fazer tudo o que for necessário para nos alcançar e nos dar a oportunidade de experimentar a vida eterna. Este é o amor que nos transforma, nos renova e nos dá esperança para o presente e para o futuro. A grande pergunta para cada um de nós é: você crê nesse amor de Deus? Você acredita que Jesus veio para te salvar e te dar a vida eterna? Essa é a pergunta que todos devem responder, e ao fazê-lo, a vida eterna se torna uma realidade em nossos corações, hoje e para sempre. O encontro entre Jesus e Nicodemos, um fariseu e membro do conselho judaico, marca uma conversa crucial sobre a transformação espiritual e a importância de nascer de novo. Este diálogo, registrado no Evangelho de João, revela não apenas a limitação humana em entender as coisas de Deus, mas também a profundidade do ensino de Cristo sobre a salvação
e o Espírito Santo. Nicodemos, que tinha uma posição elevada e era respeitado entre os judeus, vai até Jesus de noite. Ele busca respostas para as dúvidas que surgem em seu coração. Este gesto de procurar Jesus em segredo é significativo, pois demonstra tanto a busca genuína de Nicodemos quanto o medo de ser visto publicamente associando-se a Jesus, um mestre que estava desafiando as convenções religiosas da época. Na conversa, Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre vindo de Deus, pois os milagres que ele realiza são sinais claros de sua autoridade divina. No entanto, Jesus o surpreende com uma afirmação radical. Na verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Esse conceito de nascer de novo confunde Nicodemos, que em sua visão literal pergunta como alguém pode nascer novamente sendo já velho. Ele entende o nascimento de maneira física, mas Jesus está se referindo a um nascimento espiritual, algo que transcende a experiência natural de vida e morte. Jesus explica que o nascimento de novo é uma obra do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Aqui, Jesus enfatiza que a mudança necessária para entrar no reino de Deus não é algo que possa ser alcançado por esforço humano ou mérito, mas é uma obra sobrenatural realizada pelo Espírito Santo. O nascer de novo é a chave para compreender o reino de Deus. Essa transformação espiritual não se trata apenas de uma mudança superficial ou de seguir regras religiosas, mas de uma regeneração interna profunda que muda o coração, a mente e a natureza do indivíduo. Só por meio dessa regeneração é possível ver o reino de Deus, ou seja, compreender e experimentar a realidade espiritual que Cristo oferece. Jesus também explica a Nicodemos a misteriosa ação do Espírito Santo, comparando-o ao vento. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Assim como o vento, o Espírito age de maneira invisível e misteriosa, mas seus efeitos são claros e transformadores. A obra do Espírito Santo não pode ser controlada ou explicada em termos humanos, mas seus frutos são evidentes na vida dos que são tocados por ele. Neste momento, Jesus revela a profundidade do plano de Deus para a humanidade. Para aqueles que nascerem do Espírito, a salvação não é algo que se alcança por meio de esforço ou moralismo, mas é uma obra da graça divina. Nicodemos ainda não compreende completamente, mas Jesus já está revelando as verdades fundamentais sobre a nova vida que ele veio trazer. Essa conversa entre Jesus e Nicodemos é uma das mais poderosas lições sobre a salvação. Ela nos lembra que a salvação não depende de nossa capacidade de alcançar a perfeição, mas de nossa disposição em ser transformados pelo Espírito de Deus. Nascer de novo é uma oportunidade para deixar para trás a velha natureza e abraçar uma nova vida dada por Deus. Ao refletirmos sobre esse diálogo, somos convidados a examinar nossa própria jornada de fé. Já nascemos de novo? Já permitimos que o Espírito de Deus nos transforme ou ainda estamos tentando entender a fé apenas com nossa mente natural? O convite de Jesus permanece. Quem crer em mim terá a vida eterna. João 3,16. A morte de Jesus na cruz é o ápice da história bíblica e o evento central da fé cristã. Em João 19, 28, 30, vemos um momento de intensa dor, mas também de grande significado espiritual e teológico. Jesus, que havia passado por um sofrimento físico inimaginável durante a crucificação, agora se aproxima do fim de sua missão na terra. Ele pronuncia as palavras: "Está consumado". Esse ato de dizer "está consumado"
João 19:30, é crucial para o entendimento do propósito de sua vinda ao mundo. Com essas palavras, Jesus não apenas declara que sua missão de salvação estava completa, mas também que o preço do pecado havia sido pago de forma definitiva. Ele, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si os pecados do mundo, cumpriu a promessa de Deus de redenção para toda a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas um ato de martírio, mas o cumprimento de um plano eterno de salvação. Desde o início, Deus sabia que a única maneira de restaurar a humanidade quebrada pelo pecado era por meio de um sacrifício perfeito e sem falhas. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, foi o único capaz de oferecer essa expiação, ou seja, a substituição dos pecadores por um sacrifício sem pecado. Sua morte foi o cumprimento da antiga aliança e a inauguração de uma nova aliança baseada na graça e no perdão. O fato de Jesus ter dito "está consumado" também marca o fim do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, onde animais eram oferecidos como propiciação pelos pecados do povo. Jesus se tornou o sacrifício perfeito e final, encerrando a necessidade de mais ofertas. Sua morte, portanto, foi a maior manifestação de amor e justiça de Deus, pois ele fez o que nenhum ser humano poderia fazer. Suportou o peso do pecado e da ira de Deus em nosso lugar. Além disso, a morte de Jesus na cruz traz consigo a revelação de seu amor incondicional pela humanidade. Como Jesus disse em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores, oferecendo-se de forma voluntária para pagar o preço da nossa redenção. Esse ato de amor eterno e sacrificial é o coração da fé cristã e o fundamento de nossa salvação. Está consumado também é um convite para refletirmos sobre o que o sacrifício de Jesus significa para nós, pessoalmente. Quando Jesus disse essas palavras, ele não estava apenas falando sobre a conclusão de sua missão. Ele estava oferecendo, de uma vez por todas, perdão e reconciliação com Deus. Não importa o que fizemos no passado, nem o quanto nos sentimos indignos, o sacrifício de Cristo é suficiente para nos purificar e nos dar nova vida. Portanto, as palavras de Jesus na cruz não devem ser vistas apenas como uma frase histórica ou um ponto final na narrativa de sua vida, mas como uma declaração de que a obra da salvação foi concluída. O pecado foi derrotado, a morte foi vencida, e agora, aqueles que creem em Jesus podem experimentar a vida eterna, pois ele pagou o preço de nossa libertação. À medida que refletimos sobre o significado da morte de Cristo, somos chamados a viver de maneira que honre esse sacrifício. Ele deu sua vida por nós, e nossa resposta a isso deve ser uma vida dedicada a amá-lo, a seguir seus ensinamentos e a viver em obediência ao seu chamado. O "está consumado" de Jesus não é apenas uma conclusão, mas um novo começo para todos aqueles que creem nele. A ressurreição de Jesus é o evento mais glorioso e fundamental da fé cristã. Em Mateus 28, 1-10, as mulheres que haviam seguido Jesus até a cruz, ao visitarem seu túmulo, descobrem que ele não está mais lá. O anjo lhes declara: ele ressuscitou, como disse. Essas palavras marcam a virada da história, pois a ressurreição não só confirma tudo o que Jesus havia falado durante sua vida, mas também garante a vitória definitiva sobre a morte e o pecado. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas retornou à vida física, mas também cumpriu a promessa de que ele seria a chave para a ressurreição de todos os que creem nele. A ressurreição é um sinal de que a morte não tem a última palavra e que, através de Cristo, a vida eterna foi aberta para todos. A vitória sobre a morte é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e que a salvação foi efetivamente conquistada para a humanidade. A cena da ressurreição
revela a natureza divina de Cristo, mostrando que ele não foi apenas um grande mestre ou profeta, mas o Filho de Deus que tem poder sobre a vida e a morte. Isso foi demonstrado não apenas pela sua ressurreição, mas também pelo fato de ele aparecer a seus seguidores após esse evento, garantindo-lhes que ele estava vivo e presente entre eles. A ressurreição de Jesus é, portanto, a base da esperança cristã. Ela nos assegura que, assim como Jesus venceu a morte, nós também podemos ter vitória sobre a morte por meio dele. Além disso, a ressurreição simboliza um novo começo para toda a criação. Quando Jesus ressuscita, ele inaugura o reino de Deus de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Ele venceu a morte e o pecado e agora, em sua ressurreição, ele oferece um novo caminho para a reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo descreve isso como a primícia de todos os que dormem, significando que a ressurreição de Jesus é o início de uma nova realidade para todos os que creem nele. A mensagem da ressurreição também traz uma grande responsabilidade para os cristãos. Jesus ordenou aos discípulos, conforme registrado em Mateus 28, 19 e 20, que fossem e fizessem discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que ele havia ordenado. A ressurreição de Cristo não é apenas uma boa notícia para ser celebrada, mas uma mensagem de salvação para ser compartilhada com o mundo. A vitória de Jesus sobre a morte não deve ficar restrita às páginas da Bíblia, mas deve ser proclamada e vivida por todos aqueles que creem em seu nome. A ressurreição também é a garantia de que, em Cristo, nossa própria ressurreição é certa. Como ele vive, nós também viveremos. A morte não tem mais o poder de nos separar de Deus, pois a ressurreição de Jesus abriu as portas do céu para todos que nele creem. Portanto, a ressurreição é um convite à esperança. Em meio às dificuldades, sofrimentos e incertezas da vida, podemos confiar que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, ele nos dará a vitória sobre todas as nossas lutas. A ressurreição de Cristo é a razão pela qual os cristãos podem viver com alegria, esperança e confiança, sabendo que nossa vida em Cristo não termina com a morte, mas é apenas o começo de uma eternidade ao seu lado. Após sua ressurreição, Jesus reúne seus discípulos na montanha da Galileia e lhes dá uma das ordens mais importantes registradas nas Escrituras, conhecida como a Grande Comissão. Em Mateus 28, 16 e 20, ele os instrui a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que ele havia ordenado. Essa missão é um mandato direto de Cristo para todos os seus seguidores, não apenas para os apóstolos, mas para cada cristão que aceita o chamado de Cristo. A Grande Comissão não é apenas um chamado para pregar, mas também para viver o Evangelho de maneira prática e transformadora. Os discípulos não apenas seriam responsáveis por pregar a boa nova da salvação, mas também por batizar os novos crentes, iniciando-os na jornada de fé e discipulado. Jesus destacou a importância de ensinar os novos discípulos a obedecer a seus mandamentos, mostrando que a evangelização não é apenas sobre conversões momentâneas, mas sobre o discipulado contínuo e a formação espiritual. Um ponto-chave da Grande Comissão é que Jesus não pediu que seus discípulos fizessem isso sozinhos. Ele lhes garantiu: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa promessa é fundamental, pois assegura aos cristãos que, apesar das dificuldades e desafios que possam enfrentar ao evangelizar, eles nunca estarão sozinhos. Cristo, por meio do Espírito Santo, está presente e os capacita em sua missão. Esse mandato de Cristo é claro. A missão de fazer discípulos e espalhar o Evangelho não é opcional, mas essencial para o cristão.
Em um mundo cheio de desafios, divisões e incertezas, a mensagem da salvação em Jesus Cristo é a resposta que todas as pessoas precisam. A Grande Comissão nos chama a sermos agentes de transformação, a compartilhar o amor de Deus e a esperança da salvação com todos, independentemente de sua origem, cultura ou condição. Além disso, a Grande Comissão nos lembra que o trabalho de evangelização e discipulado é uma responsabilidade global. Jesus não limitou a missão a uma nação ou povo, mas a estendeu a todas as nações. O Evangelho deve ser levado aos confins da terra, alcançando todos os povos e culturas. Esse chamado implica em superar barreiras, ir além das zonas de conforto e ser um testemunho de Cristo em todo o mundo, de maneira que todos possam ouvir e ter a oportunidade de conhecer o Salvador. A Grande Comissão também nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo nossa fé no dia a dia. Evangelizar não é apenas sobre palavras, mas também sobre ações. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, a demonstrar o amor de Cristo de maneira prática e real. Quando seguimos o mandamento de Jesus, estamos participando ativamente do plano divino para redimir e restaurar a humanidade. Em resumo, a Grande Comissão é um chamado à ação. Jesus nos enviou para ser seus embaixadores, para levar a mensagem de salvação e transformação a todos os povos. Ao responder a esse chamado, somos instrumentos de Deus para a realização de seu plano de redenção para o mundo. A promessa de sua presença constante nos encoraja e nos fortalece enquanto seguimos em sua missão. Conclusão do vídeo. Assim, a história da Grande Comissão nos leva a refletir sobre o nosso papel como discípulos de Cristo. Não se trata apenas de uma ordem dada aos apóstolos, mas de um chamado eterno para todos nós que seguimos a fé de Jesus. Ele nos enviou para fazer discípulos, espalhar o Evangelho e viver de acordo com os seus ensinamentos. A missão é desafiadora, mas a promessa de sua presença e auxílio está conosco a cada passo. Ao contemplarmos esse momento, entendemos que cada um de nós é parte essencial do plano divino de levar o amor de Cristo ao mundo. Não importa a nossa condição, o lugar em que estamos ou as dificuldades que enfrentamos, somos chamados a ser luz no meio das trevas, a trazer esperança e vida para um mundo que tanto precisa. Por isso, ao final deste vídeo, quero deixar uma reflexão para todos. Como você está vivendo a Grande Comissão em sua vida? Como podemos ser mais fiéis ao chamado de Cristo em nosso dia a dia? Que possamos ser instrumentos de Deus para transformar vidas, espalhando sua mensagem de salvação por onde quer que formos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você abundantemente em sua jornada de fé. Até o próximo vídeo.